Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h45 da manhã, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião, a conclusão é sua. Hoje, 8 de outubro, é aniversário da cidade de Conceição, na Paraíba, Céu Azul, no Paraná, Guapó, em Goiás e Dores do Indaiá, em Minas Gerais. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, que é o Dia da Visão e é o Dia do Nordestino. E eu tenho dois sobrenomes, um francês e um alemão, mas os dois únicos que eu tenho que não são europeus, são brasileiros mesmo, vêm da Bahia. Baiana e Jacobina. Então eu tenho meu sangue nordestino. Amanda Klein, Silvio Navarro, algum sangue nordestino? Não. Não que eu saiba, o meu nome é só Amanda Klein, né? Falo, nossa, é um nome muito curto. Pensam, será que tem algum nome no meio? Mas não, é só assim, simples e direto. Também não tem notícia, mas fica aí um abraço para todos os nordestinos do Brasil. É Fala verdade. seu nome completo, porque é nome de toureiro. Silvio Navarro, Pererron. Pererrone. Pererrone. De toureiro é ótimo. É barba de toureiro. Hoje nome de estamos toureiro. em Opinião no Ar multicultural, né? Daqui a pouco a gente vai anunciar o nosso convidado, que também Vou tem falar. um sobrenome difícil. Mas eu vou falar correto, espero falar corretamente, que é um velho conhecido, um amigo já quase, um entrevistado de longa data. E olha, você pode acompanhar a Opinião no Ar também pelo YouTube e pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. E temos um Twitter oficial e também um Instagram oficial do programa, tá? É o mesmo endereço, @Opinião Rede TV. Então esperamos a sua participação usando sempre a hashtag Opinião no Ar. E vamos às nossas pautas principais de hoje. Pauta número 1, o combate à corrupção no Brasil e o futuro da Lava Jato. O presidente do STF começa a arrumar a casa, Luiz Fux, na briga contra a impunidade. E o presidente Bolsonaro comemora o fim da corrupção no governo federal. Pauta 2, política americana. O debate entre os candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos. Quem se deu melhor? Aqui no estúdio está o advogado Marcelo Knopfelmacher e já liberei, doutor Marcelo, para Amanda e Silvio tratarem o senhor como o senhor é conhecido no meio jurídico, Marcelo K. Bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Lacombe. Nomezinho complicado, né? Um pouquinho. Posso tentar? Não é nordestino, mas uma homenagem aos Às nordestinos. vezes que é Nordeste da Alemanha. Knopfelmacher. Achei lindo esse sobrenome. Knopfelmacher. Não vou tentar, viu, É doutor? o fazedor de botões? É isso aí. É isso aí, fazedor de botão. E olha, a gente também vai conversar ao vivo com um dos maiores juristas do Brasil, Ives Gandra Martins. A pauta do dia é o futuro da Operação Lava Jato. Ontem, durante um evento no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o fim da corrupção e a Lava Jato. A gente vai a Brasília, então, falar com a repórter Renata Teodoro, que tem as informações. Bom dia, Renata. Oi, Lacombe, bom dia para você, para todos aí da mesa e para quem está acompanhando a gente. Pois é, Lacombe, ontem à tarde, durante um evento aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro disse que acabou com a Lava Jato, porque no governo dele não existe corrupção a ser investigada. E aí o presidente também afirmou que no governo dele as pessoas são confiáveis e que não há interessados em criar dificuldade para vender facilidade. A gente vai ouvir agora, Lacombe, então, o que é que o presidente falou na tarde de ontem aqui no Palácio do Planalto. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Pois é, Lacombe, aí depois dessa declaração, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele se manifestou pelo Twitter, lembrando que Moro deixou o governo após acusar Jair Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal. É com você, Lacombe. Obrigado, Renata. Bom, essa acusação, eu confesso que quando o Moro saiu daquele jeito, eu falei, bom, ele deve ter provas contundentes de que o presidente interferiu na Polícia Federal.
Até agora a gente não viu essas provas, né? Quanto à declaração do presidente, ele sempre dá a chance de falarem mal dele. A gente entende o que ele quis dizer, né? Não há mais corrupção, não haveria necessidade de uma Operação Lava Jato. Mas a Operação Lava Jato não foi, né, terminada, não terminou por uma ordem do presidente ou uma interferência dele. Continua, e eu tenho certeza que nisso nós todos vamos concordar, né, todo o apoio à Lava Jato. É ou não é? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, foi uma ironia do presidente, né, Lacombe? Acontece que às vezes falta ao presidente aquele alerta, né, aquela advertência de que se trata de uma ironia. Até porque não é prerrogativa do presidente, do executivo, terminar com a Operação Lava Jato. Se isso tivesse que ocorrer, viria pelo Ministério Público, né, que está, afinal de contas, a Lava Jato, especialmente o seu coração lá em Curitiba, está debaixo do guarda-chuva da Procuradoria-Geral da República. Qual que era o recado que o presidente Jair Bolsonaro queria passar ali? Que em 22 meses de governo não há um único caso de corrupção dentro da esfera do executivo, nos ministérios, nas autarquias, na Petrobras, porque o brasileiro está acostumado com o mensalão, com o petrolão, com os sanguessugas da República, e tudo isso que a gente viu acontecer nos governos Dilma, Lula e, de certa forma, por extensão no governo Temer, foi investigado justamente pela Lava Jato. É um governo que trocou ministros, é verdade? Trocou, mas não derrubou ministros, por exemplo, como vou citar aqui o governo Dilma Rousseff. Foram 86 trocas, a maioria por corrupção. Uma troca de ministro a cada 22 dias. Teve uma largada de governo Dilma em que caíram Antônio Palocci, Carlos Lupe, Alfredo Nascimento, Pedro Novaes, Orlando Silva, para não perder a conta aqui, né? Portanto, eu acho que a gente tem que ter algum cuidado, e o presidente tem que ter algum cuidado, Amanda, doutor, Lacombe, porque ele precisa de alguma advertência. Qualquer frase dita por ele vai ser tirada do contexto por seus adversários, sejam políticos ou seus adversários na imprensa. Você vai mencionar o tweet, aí depois eu gostaria de falar um pouquinho. Quer mencionar o tweet? Antes, vamos dar uma olhadinha então no tweet do Sérgio Moro. Dizem que é a Rosângela, a mulher dele, que faz os tweets. A gente não tem como falar sobre isso. Bom, dizem que é o Carlos que faz do Bolsonaro, Ué, né? Aí pode ser, né? Os mais novos se dão melhor com Acho que redes sim, sociais. isso concordamos, é verdade. As tentativas de acabar com a Lava Jato representam a volta da corrupção. É o triunfo da velha política dos esquemas que destroem o Brasil e fragilizam a economia e a democracia. Esse filme é conhecido. Valerá a pena se transformar em uma criatura do pântano pelo poder? Diga. Enfim, a minha opinião é o seguinte, eu acho que é da maneira como você vê o filme, para usar um pouco o tweet do ex-juiz Sérgio Moro. Então, quando o presidente Bolsonaro usa aquela interpretação muito literal, não há nenhum grande caso de corrupção no governo que diga respeito à Lava Jato, no governo federal, é verdade, né? Eu não vou nem falar do passado, antes dele chegar à presidência, porque senão a gente se alonga muito. Mas há efeitos práticos, houve decisões práticas que enfraqueceram a Lava Jato, né? Quando o presidente, por exemplo, se alia a investigados do Centrão, investigados na Operação Lava Jato, anda de mãos dadas, é elogiado por pessoas do Centrão, por políticos do Centrão, como o próprio senador Renan Calheiros, que diz que o presidente Bolsonaro, apesar do Renan Calheiros não apoiar o Bolsonaro, mas está fazendo um grande trabalho pelo Brasil quando tenta dirimir ou acabar com esse estado policialesco, e aí ele cita algumas atitudes que o presidente Bolsonaro tomou, que na visão do Renan Calheiros ajudam a terminar com esse estado policialesco. Por exemplo, a nomeação do Augusto Aras para Procurador-Geral da República, que estava fora da lista tríplice, quando o COAF, que era o órgão que cuidava lá, responsável por identificar operações de lavagem de dinheiro, passou do Ministério da Justiça para o Banco Central, quando o ministro Sérgio Moro deixa o governo. Então, é uma série de medidas práticas que enfraqueceram a Lava Jato. E a gente viu isso quando, por exemplo, Augusto Aras fala em lavajatismo, fala que a Lava Jato tem uma caixa de segredos, tenta ter acesso aos inquéritos, às investigações, aos dados da Lava Jato, mandando a subprocuradora Lindora Araújo para o Paraná. Então, uma série de medidas, e na prática levou, por exemplo, em São Paulo, a gente teve um pedido de demissão coletiva dos procuradores da Lava Jato. O Deltan Dallagnol deixou a força-tarefa em Curitiba, no Paraná. Então, há um enfraquecimento, sim, da Operação Lava Jato, e não há uma defesa. O presidente Bolsonaro foi eleito com essa bandeira da Lava Jato, do combate à corrupção, mas uma vez... nomeou o Moro. Exato. Uma vez no governo, ele, na prática, não combateu a corrupção, porque não é só não deixar não ter casos de corrupção no governo, mas
fazer questão que esse combate à corrupção de nenhuma forma seja enfraquecido. Fazer vista grossa para isso é que não pode acontecer. Acho que a gente não viu nenhum caso concreto. Eu não gostei, na época da indicação do Aras. A aproximação com o Centrão a gente já debateu algumas vezes aqui. Acho que não havia outro caminho, ou era isso ou não era, né? E o pacote anticorrupção, que inclusive foi enviado pelo Executivo, pelo governo Jair Bolsonaro, ele parte do ex-ministro Sérgio Moro. É o ex-ministro Sérgio Moro quem envia ao Congresso Nacional. Se ele foi desfigurado ou não foi satisfatório o suficiente, foi o Congresso Nacional quem o desfigurou, né? O Executivo chancelou o envio do pacote anticorrupção ao Fora Congresso. a lei do abuso de autoridade também. O presidente Bolsonaro não vetou aquela figura do juiz de garantias. O ministro Sérgio Moro pediu expressamente para que o presidente Bolsonaro votasse, e ele, para agradar aos políticos, para agradar a classe política, ao Centrão, não vetou a figura do juiz de garantias, né? Então, enfim, são sempre posições. Eu acho que é um posicionamento dúbio. Não é só jogo político, mas é um jogo político na prática que leva ao enfraquecimento da Lava Jato. Também não sou favorável à figura do juiz de garantias. Ocorre que, como você bem pontuou, Amanda, ele não vetou, mas, ou seja, onde é que desfigurou a figura e surgiu a figura do juiz de garantias? No Congresso Nacional, né? Então não partiu do presidente e do seu governo essa figura, que eu também sou contra, aliás. Vamos dar uma olhadinha, mais um tweet aqui. Leninha Bolsonaro. A operação continua melhor do que antes e o que o presidente disse é que no governo dele não está havendo corrupção. E se tiver, ele corta no ato. Temos também o Covidão e diversas operações acontecendo no Brasil todo. A imprensa podre tirou de contexto a fala dele. Concordo. Vamos passar para o doutor Marcelo, começar com essa discussão sobre os métodos e procedimentos dos procuradores da Lava Jato, né? Que a gente tem que diferenciar. Tem a Lava Jato e tem o lavajatismo. Os métodos, na sua opinião, doutor Marcelo, eles são corretos? Houve excessos em algum momento na Lava Jato? Bom, em primeiro lugar, registrar que é um prazer imenso estar aqui de novo, Lacombe, Amanda, Navarro. Como é que funciona, na verdade? Se você me permite, eu queria só fazer uma observação dentro da tua fala, Navarro, que eu acho que foi muito adequada. O presidente Bolsonaro, quando fala, ele fala para os seus eleitores, ele fala para o público em geral. Ele não está falando para o Ministério Público ou para as autoridades constituídas no sentido de que a Lava Jato terminou. Ele faz mesmo uma colocação no sentido de que, olha, eu acabei com a Lava Jato porque nesses 22 meses de governo não houve, até aqui pelo menos, nenhum grande escândalo de corrupção envolvendo o governo federal. Em relação aos métodos da Procuradoria, a Procuradoria, os procuradores investigam e promovem as denúncias criminais. Aí cabe ao Poder Judiciário justamente avaliar se essas denúncias são, aceitar ou não essas denúncias, fazer todos os atos de instrução e julgar os processos. Então, esses abusos eles já são contidos pelo nosso próprio sistema judiciário, em que tem o juiz de primeira instância, no caso era o doutor Sérgio Moro em Curitiba, mas temos iniciativas do Ministério Público Federal em outros estados, e os tribunais regionais federais que confirmam ou não as sentenças condenatórias ou absolvitórias dos juízes criminais. Então, portanto, todos os eventuais abusos que tenham ocorrido sofrem esses freios e contrapesos por parte do Poder Judiciário. Só no caso do Lula, então, passou pela primeira instância com o Moro, depois TRF4, quantos embargadores são do TRF4? 3 que julgaram o caso, e depois STJ e agora Supremo. Então, se a gente for somar todos os que se envolveram nas decisões... Né? Diversos magistrados, sem dúvida. Já está com a gente na linha, doutor Ives Gandra Martins, um dos maiores juristas do Brasil, estava de costas, ele vai ser plugado. Pronto, agora está o doutor Ives Gandra Martins. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua participação, é um prazer sempre conversar com o senhor, aprender com o senhor. Estamos aqui começando a nossa conversa tratando dos métodos e procedimentos dos procuradores da Lava Jato. A discussão houve em algum momento excessos ou foi tudo feito corretamente, doutor? Muito obrigado pela participação, boa tarde. Veja o seguinte, mestre Lacombe, o que eu vejo no caso da Operação Lava Jato é que ela foi absolutamente necessária no Brasil.
Houve um momento em que, efetivamente, tinha que se procurar combater a corrupção de uma forma mais dura e foi o que exatamente aconteceu. Mas eu estou convencido que houve excessos. E esses excessos fizeram com que houvesse um pouco de desequilíbrio nas relações entre os membros do Ministério Público e os da advocacia. A advocacia, nós, em diversos momentos, conversando com os advogados que estiveram na Operação Lava Jato, eles se queixavam de que ela era, inclusive, maltratada. O que vale dizer, tinha o juiz encarregado um contato permanente com os membros do Ministério Público, fazia, inclusive, indicações de como é que os membros do Ministério Público deveriam agir, e os advogados não recebiam um tratamento semelhante no sentido de poderem defender com muita tranquilidade. Mas, do ponto de vista processual, no momento do julgamento, não houve excesso. Quer dizer, eles puderam apresentar as testemunhas, puderam apresentar os elementos que deveriam ser apresentados na defesa e, nesse particular, quer dizer, durante o processo que era visto pela imprensa, esse excesso não houve. Houve o excesso naquele tratamento melhor que se deu ao Ministério Público. E eu diria até um ponto que a mim me impressionou muito, foi quando os membros do Ministério Público de Curitiba mandaram para o Congresso Nacional 10 medidas que eles consideravam fundamentais para combater a corrupção. E nessas 10 medidas para combater a corrupção, eles apresentavam, inclusive, medidas como, por exemplo, prova ilícita é aceita-se de boa-fé, mas quem tem que provar a boa-fé de que a autoridade não seria a autoridade que agiu de boa-fé, mas era o acusado para mostrar que a autoridade tinha agido de má-fé. E, evidentemente, o Congresso não aceitou as 10 medidas, aceitou aquelas que eram importantes para combater a corrupção, mas com equilíbrio com o direito de defesa, e aí os membros do Ministério Público, que eu respeito muito, os de Curitiba, mas acho que houve excessos, chegaram a dizer que o Congresso Nacional era contra a corrupção por não ter aceito, como se o Congresso devesse submeter inteiramente aos membros da Lava Jato. Então, o que eu ponho para concluir, aliás, coordenei um livro com o presidente do Conselho Federal da Ordem, os melhores penalistas do Brasil, intitulado A Importância do Direito de Defesa para a Democracia e a Cidadania, na qual eu mostrava a importância da Lava Jato, fundamental combater a corrupção, mas a absoluta necessidade de um equilíbrio nas relações entre a advocacia e o Ministério Público, para que o direito de defesa fosse completamente assegurado a todas as partes. Doutor Ives Gandra, boa tarde. Amanda, eu queria saber, para complementar essa pergunta do Lacombe, continuar o raciocínio do senhor, como o senhor vê o papel, da figura do juiz Sérgio Moro também na Operação Lava Jato, né? A gente ficou sabendo, pela Vaza Jato, que em muitos momentos talvez o juiz não tenha mantido, ou então o juiz não tenha mantido a equidistância necessária. Como é que o senhor vê o papel do juiz Sérgio Moro e como é que essa nova página que está sendo escrita na história da Lava Jato, esses excessos estão sendo coibidos por decisões recentes do Supremo e até, talvez, por uma certa interferência da Procuradoria-Geral da República, como é que o senhor vê esse novo contexto em que a Lava Jato está sendo colocada? Bem, vejo o seguinte, o Sérgio Moro é um elemento que vai passar, Amanda, para a história do Brasil. Porque se nós analisarmos efetivamente o que a Operação Lava Jato representou para o Brasil, indiscutivelmente foi um marco no combate à corrupção. Agora, o juiz Sérgio Moro, evidentemente, estava, enfim, mais voltado para o Ministério Público
do que para a defesa. Quer dizer, embora ele tenha decidido em todas as questões, procurando analisar peça por peça, o fato de, muitas vezes, ele indicar aos membros do Ministério Público como é que os membros do Ministério Público deveriam agir, segundo aquilo que foi revelado na descoberta aí, no momento que quebraram o sigilo do celular ilegalmente, do ministro Sérgio Moro, o que nós vimos efetivamente é que, embora ele tenha decidido corretamente, ele mostrou muito mais simpatia para o Ministério Público do que para o direito de defesa. Silvio. Boa tarde, doutor Ives Gandra. Há um dado, entretanto, Amanda, Pode falar. eu queria colocar o seguinte. É o problema da condenação em segunda instância. Do ponto de vista de cidadão, eu acho que não poderia ser melhor a condenação do que a de segunda instância já cumprir a pena. Por quê? Porque a partir daí o que você vai discutir é a tese de direito e não mais os fatos. Agora, do ponto de vista da Constituição, que fala que ninguém pode ser considerado culpado senão com o trânsito em julgado de qualquer decisão condenatória, como é que nós vamos poder ter alguém cumprindo a pena se perante a Constituição ele é inocente? O que eu acho que nós teríamos que fazer é uma mudança rápida no Congresso Nacional desse dispositivo, sem considerá-lo como se fosse uma cláusula pétrea. Esses aspectos me parecem fundamentais, porque é o que vai ser discutido no Supremo, e a impressão que eu tenho é possível que o Supremo venha mudar a jurisprudência anterior. Silvio. Muito bem, agora sim, boa tarde, doutor Ives Gandra, é o Silvio Navarro quem fala. Antes de mais nada, queria dizer que sou admirador do seu trabalho, do trabalho do senhor, assim como sou admiradora do trabalho da Lava Jato e da Força Tarefa do Ministério Público também. O senhor falou em cerceamento de defesa agora há pouco. A minha pergunta vai no sentido dos processos que envolvem o ex-presidente Lula, tanto do Triplex quanto o de Atibaia. Eu queria saber se o senhor avaliza essa questão dos advogados do ex-presidente, de que houve cerceamento de defesa, e também o que o senhor pensa da questão de suspeição em relação ao ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, questão essa que está no Supremo Tribunal Federal. Veja o seguinte, a suspeição eu acho que não pode ser alegada, porque embora, a meu ver, o juiz não deveria nunca conversar com o Ministério Público sobre as questões que ele está examinando, a sentença que ele deu, eu li a do Triplex, de 200 e poucas páginas, é uma sentença absolutamente correta e foi confirmada pelo TRF e pelo STJ e pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, a suspeição eu poria de lado. Agora, na eventualidade de haver uma mudança da jurisprudência do Supremo em relação à prisão em segunda instância, eu estou convencido de que o presidente Lula ele esteve na prisão com uma interpretação, a meu ver, contrária à Constituição do Supremo Tribunal Federal. Doutor Ives, Em outras palavras, eu considero que diga.
que o caso do presidente Lula não deverá ser anulado por suspeição do juiz Sérgio Moro, embora eu reconheça que houve uma pressão, porque o que eu ouvi de muitos que foram condenados é que nas delações premiadas em que eles eram obrigados a fazer, só interessava ao Ministério Público definir o que é que eles teriam que dizer e não o que eles gostariam de dizer. Doutor Ives, o que o senhor achou da decisão do presidente do STF, Luiz Fux, sobre inquéritos e ações penais que vão voltar para o plenário, né? Deixar as turmas, a segunda turma, por exemplo, julgava muitas ações da Lava Jato. É correta a decisão dele? Eu acho que é importante, pelo seguinte, nós estamos, na verdade, cuidando do quê? Nós estamos cuidando de um aspecto que me parece importante, que é o direito à liberdade das pessoas. Ora, no momento em que o Supremo decide por uma turma e a outra turma tem uma opinião diferente, e se nós analisarmos que, na verdade, está em jogo a liberdade dele, nada melhor que, se a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, que todos os ministros decidam e não haja uma loteria de dizer, se cair nessa turma, será absolvido, se naquela turma não será, se cair nessa, será preso, naquela outra não será preso. Então, em última análise, efetivamente, eu acho que o Fux foi bem, é tanto que a decisão ontem foi por unanimidade. O que vale dizer, é melhor que o Supremo sempre se pronuncione no seu plenário sobre essa matéria. E deixa eu continuar na discussão aqui sobre a decisão do presidente do STF, Luiz Fux, né, de levar para plenário, né, para todos os ministros do STF, inquéritos e ações, né, incluídas aí as da Lava Jato, doutor Marcelo K. Medida acertada? Olha, Lacombe, eu concordo com o doutor Ives, tenho a mesma opinião a respeito dessa questão. Acho que a decisão foi acertada. Ela é muito importante dizer para os telespectadores que ela é uma decisão que não vai interferir em nada com o caso do ex-presidente Lula, por exemplo, porque só vai interferir nos casos das autoridades com a prerrogativa de foro, né? Ou seja, os senadores, deputados federais, ministros de tribunais superiores, presidente da República, os chefes das Forças Armadas e o Procurador-Geral da República. São essas as autoridades que vão ser julgadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Assim como o doutor Ives Gandra, de quem eu tenho também grande admiração, escreveu o prefácio do meu livro e é um queridíssimo amigo, eu concordo no sentido de que quanto mais se prestigiar a colegialidade, ou seja, quanto mais cabeças, né, é para isso que existe inclusive um tribunal, né? O tribunal ele pega um consenso médio, a partir justamente de contraposição de opiniões e ideias que se forma um consenso médio e, portanto, se tem uma qualidade de uma decisão muito melhor. Imaginem, os senhores telespectadores, vocês aqui da bancada, se a gente pode contar com 11 cabeças, é melhor mesmo do que as turmas fracionadas. E outro aspecto que eu acho extremamente positivo, Lacombe, Amanda e Silvio, que é o seguinte, o plenário ele é televisionado pela TV Justiça. Então nós, como sociedade, vamos ter um controle muito maior sobre o que está sendo julgado em matéria criminal para essas autoridades com prerrogativa de foro. E como o doutor Ives muito bem colocou, nós não vamos ter uma loteria. Olha, caiu na primeira turma, ela é mais mão pesada, caiu na segunda turma, ela é mais garantista. Então nós vamos ter uniformização disso. Passado mesmo, como o Silvio bem lembrou, a ação penal 470, vulgarmente chamada por mensalão, e a Amanda também mencionou isso, que realmente entupiu a pauta do Supremo Tribunal Federal, porque realmente era uma ação com inúmeros réus. Agora, não se justifica mesmo esse julgamento fracionado por essas razões que a gente acaba de colocar, Lacombe.
Eu acho muito interessante esse ponto que o senhor colocou e até perguntá-lo sobre essa vigilância, o escrutínio, né? Porque, obviamente, com julgamentos televisionados do plenário, a opinião pública consegue exercer uma pressão maior e o juiz, às vezes, fica até mais intimidado a dar o seu voto. Talvez mude um pouco a forma de fazer isso. Uma outra pergunta é a seguinte, doutor Marcelo, qual o efeito prático disso? Porque a partir do momento que o Supremo já decidiu, restringiu muito o foro privilegiado, ou seja, só para quem ocupa o cargo atualmente e exerce algum crime durante o mandato. Então, na prática, essa mudança para o plenário só vai pegar os atuais mandatários ou futuros mandatários. Quer dizer, todos aqueles crimes cometidos há 5, 10 anos por corrupção na Petrobras, na Lava Jato, eles continuam nas turmas. Com certeza. É isso? É exatamente quer dizer, o isso. efeito é mais simbólico do que prático? Eu acho que o ministro Fux realmente quis avocar para o plenário, quis prestigiar o plenário. Eu sei que, evidentemente, saem notícias em todo sentido. Ele deu um mortal carpado, no sentido de que agora acabou com aquela história de mexer nas composições das turmas. Sinceramente, eu acho que foi uma decisão tomada como um presidente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de verificar que o fluxo dos processos está menor e que, portanto, para o cidadão brasileiro é melhor ter um julgamento com o plenário. Mas o efeito prático é pequeno. O efeito prático é pequeno, como você muito bem mencionou, porque as autoridades que hoje vão ser julgadas, né, que detêm a prerrogativa de foro por função, justamente só em relação a mandatos em curso, né, e mesmo assim, Amanda, em relação a delitos que tenham relação com o mandato. Né? Então, não vai ser essa coisa... o alcance, como você está dizendo, é mais restrito mesmo. Né? Mas, doutor, deixa eu só, então, fazer aqui um parêntese. Se eu estiver equivocado, o senhor me corrija. Imagina. Quando vocês dizem, olha, o efeito prático não é tão grande, talvez tenha um aspecto prático importante nessa história, que é o seguinte, por exemplo, vamos pegar a segunda turma. Essa jogou contra a Lava Jato. A segunda turma é presidida pelo Gilmar Mendes. No caso do ex-presidente Lula, por exemplo, o Gilmar Mendes é o autor do pedido de vista, ou seja, ele ao mesmo tempo preside a turma e ao mesmo tempo paralisa a situação. A gente está num cenário hoje, inclusive, de 2-2, porque o decano Celso de Mello ficou doente, e se afastou e agora vai sair. Então, a partir do momento em que o Fux toma essa decisão, ele assume as rédeas da pauta e não deixa simplesmente tudo na mão, por exemplo, de Gilmar, o libertador. Né? Vocês usaram a expressão garantista e eu uso a expressão libertadores. Caso de Lewandowski, Gilmar Mendes. Eu tenho a lista aqui de alguns que ele liberou, o Gilmar Mendes, mas é o soltador oficial da República. Se eu fosse dar, não ia dar tempo. O programa termina 1h da tarde, muita gente. Então não vamos tratar especificamente no caso do ex-presidiário nessa situação na segunda turma. Vamos pensar em outros casos. Né? O Fux, ele assume a pauta de alguma forma. O senhor não acha? Eu acho que ele assume a pauta. Eu procuro, até pela minha profissão, não posso fulanizar e também acho que vocês como jornalistas ficam mais à vontade em relação a isso e eu tenho uma análise, procuro fazer uma análise técnica. Em relação ao controle da pauta, eu acho que isso pode ter sido uma premissa ou não, mas com certeza é uma consequência. E sendo uma consequência, eu acho que é uma consequência, Silvio e Lacombe, que é uma consequência que produzirá efeitos positivos, por tudo isso que nós estamos dizendo. Né? Esse controle público que a TV Justiça permite fazer a partir do julgamento do plenário, eu acho muito importante. Né? Eu acho muito importante isso. Até alguns colegas criminalistas têm um pouco de receio da TV Justiça, são muito críticos da TV Justiça, por conta dessa espetacularização de julgamentos de casos criminais. Essa também teria sido uma das razões para que, em 2014, para além do entupimento da pauta com a ação penal 470, que esses julgamentos tenham ido para as turmas. Mas, sinceramente, entre erros e acertos da TV Justiça, entre a vaidade inerente ao ser humano de, eventualmente, o julgador votar olhando para a Câmara e não necessariamente pensando no processo, mas eu acho que entre ganhos e perdas, ganha a sociedade brasileira. Né? Eu sinceramente acho isso. E em relação a processos específicos,
por exemplo, o caso do ex-presidente Lula, isso não terá nenhuma consequência. Não vejo que foi uma resposta a um anti-lavajatismo que estaria se formando na segunda turma. Exatamente porque o próprio ministro Gilmar Mendes e os demais votaram a favor dessa medida. O ministro Gilmar Mendes votou a favor, mas ele teve quase o que eu chamo de chiliquito, né? Uma mistura de chilique com faniquito. Tudo bem, votou a favor, mas deu... E chorou ontem na despedida do Celso de Mello. Aliás, ele tinha chorado já numa live com João Pedro Stedler, do MST. Ele anda chorando muito. Eu preciso só chamar um vídeo da Procuradora da República, Tameia Danelon, gravou um vídeo pra gente, falando sobre essa decisão do presidente do STF, Luiz Fux, e também sobre o futuro da Lava Jato. Vamos ver. Bem, o ministro Luiz Fux assumiu agora a presidência do STF e pode ser que tenha algum impacto positivo no que se refere ao futuro da Lava Jato. Ele já tomou uma providência muito significativa no dia de ontem, quando ele decidiu que agora os julgamentos de recursos de ações penais e criminais serão feitos por todo o plenário do STF, ou seja, não será feito apenas pelas turmas, porque é sabido que o Supremo se divide em 2 turmas, 5 ministros em cada turma e o presidente do Supremo. E a segunda turma, por exemplo, composta por ministro Lewandowski e ministro Gilmar Mendes, são ministros considerados mais garantistas, que geralmente eles concedem liberdade de criminosos poderosos, anulam diversos casos da Lava Jato. Então, no momento em que esses julgamentos importantes vão ser proferidos por todo o STF, ou seja, pelos 11 ministros, a chance que seja mudado esse panorama de solturas, de anulações e de absolvições. Também é possível que o ministro Fux paute novamente a possibilidade da prisão após a segunda condenação, mas não se sabe ao certo se isso vai ser pautado. Aí a opinião da Procuradora da República, Tameia Danelon, que participou da Lava Jato, né? Concordo com ela, a segunda turma realmente não fazia um trabalho que me agradasse muito. Amanda queria fazer uma colocação. Não, eu só ia fazer uma parte aqui, embora talvez o efeito prático, né, como a gente vem discutindo aqui, não seja tão amplo, de qualquer forma, o Fux deu um recado político em vários sentidos ontem, ao privilegiar colegialidade, né? Esse é um trava-língua. O Silvio lembrou que, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes acaba segurando o pedido de vistas e acaba tendo uma autoridade e responsabilidade reforçada agora que é presidente da segunda turma, mas, por outro lado, o Luiz Fux também fez isso com o auxílio moradia, né? Ele segurou por alguns anos, salvo engano, acho que uns 4 anos até colocar aquilo em julgamento. E na Vaza Jato a gente tem aquela célebre frase, "In Fux we trust". Então, o Luiz Fux, até a doutora Tameia Danelon lembrou aí, é visto como, entre os colegas, como um lavajatista, né? Então, tem também esse efeito político, simbólico, esses recados, e a gente tem que ficar atento a esse ambiente. Bom, doutor Marcelo, a gente tem vários assuntos para tratar aqui. Eu falei agora há pouco da lista do Gilmar Mendes. Você quer que eu dê alguns nomes que ele liberou? Por favor. Marcos Valério, Sérgio Cortes, Eike Batista, e aí tem aquele problema, né? Eike Batista, cuja mulher do Gilmar Mendes trabalhava no escritório que defendia os interesses do empresário. Adriana Anselmo, Jacob Barata Filho, quem é do Rio de Janeiro, conhece, é o rei do ônibus. Esse foi liberado pelo Gilmar Mendes 3 vezes. Exato. Né? Tinha coisa de padrinho de casamento. Gilmar Mendes e a mulher foram padrinhos de casamento da filha do Jacob Barata. É algo inacreditável. Hudson Braga, secretário de Obras do Rio de Janeiro. José Riva, você lembra desse político? Que é a maior ficha, considerado a maior ficha suja do Brasil. Antony Garotinho. E ainda tem mais lá para trás o banqueiro Daniel Dantas, né? Agora, é uma fábrica de habeas corpus. Nossa, o negócio é liberar, é soltar. Doutor Marcelo, de qualquer maneira, essa transferência das turmas para o colegiado, para o plenário, a gente vai continuar, eventualmente, em análise de habeas corpus, imagino que sim, as tais decisões monocráticas, né? O juiz pode decidir ali, só ele, por isso, mas obrigatoriamente isso tem que parar depois no colegiado ou não? Assim, necessariamente em ações penais você tem o relator, né, de qualquer ação, de qualquer, enfim, uma ação penal originária, um inquérito, você tem o relator e o relator vai ter que tomar decisões individualmente. Do contrário, realmente o tribunal para. E isso em relação a todos os demais tribunais, os tribunais de justiça, quando julgam membros do Ministério Público, os TRFs,
nas suas competências originárias. Então, o relator ele sempre vai tomar decisões individualmente, vai mandar ouvir testemunhas, vai tomar atos, vai fazer instrução, mas as decisões, né, sobre, por exemplo, a promoção de arquivamento de um inquérito, ou mesmo o recebimento de uma denúncia, ou mesmo o julgamento de uma ação penal, isso tudo vai ser colegiado. Mas por que não há um jeito de a pessoa se convencer que tem que se declarar suspeita para julgar alguns tipos de casos? Gilmar Mendes envolvido com Jacob Barata, com o Mike Batista, a mulher dele, no caso do Dias Toffoli, que foi advogado do PT há muito tempo, né, ligado ao PT, também julgando causas que envolviam o partido, pessoas muito fortes no partido. Aí não tem jeito de a gente combater esse tipo de atitude. O Supremo é a última instância. Né? Então, assim, eu respondo como advogado, lógico, claro. Talvez eu não corresponda aos anseios de todos, tento falar de uma maneira técnica, até porque eu acho que é nesse sentido que eu posso agregar um pouco. A suspeição ela é subjetiva. O juiz ou se considera amigo íntimo ou inimigo capital de alguém, e ele vai lá e se autodefine como suspeito. Já as hipóteses de impedimento, elas são objetivas. Né, os parentes até tal grau, tendo feito... tem lá todas as hipóteses, tanto do CPP como do Código de Processo Civil, em que você tem lá situações em que, objetivamente, você se dá o impedimento. Quando, por exemplo, o juiz já julgou a mesma causa numa instância abaixo, me lembro que a ministra Ellen Grace, por exemplo, era do TRF4, em muitas causas, quando o juíza do Supremo, ministra do Supremo, ela não podia julgar de novo, porque ela já tinha dado o voto lá embaixo. Então, isso são hipóteses objetivas que dizem respeito ao impedimento. A suspeição, ela é subjetiva. Né? A pessoa pode se considerar muito amiga da outra, a ponto disto influenciar seu julgamento, ou inimiga capital da outra, a ponto disto também influenciar seu julgamento. Então, esses são os critérios técnicos que norteiam a autodeclaração por parte do juiz. Né? Claro que isso pode ser arguído, incidente de suspeição, né? Como já aconteceu, e aí tem um julgamento a respeito desse incidente de suspeição. Bom, tem uma outra discussão jurídica também em curso no Brasil, diz respeito ao depoimento do presidente Jair Bolsonaro, naquele inquérito em que ele é investigado se houve interferência na Polícia Federal ou não houve, né, Amanda? A gente tem perguntas sobre isso também. Exatamente. Essa decisão começa hoje, né, doutor Marcelo? O relator é o ministro Celso de Mello, é a última sessão presencial dele, se aposenta no dia 13, amanhã, sexta-feira, não tem sessão, segunda-feira é feriado, portanto, hoje, na prática, é a última sessão do ministro Celso de Mello, depois a gente pode falar sobre isso também. A seu ver, como deve ser esse julgamento, que basicamente vai decidir, aí acho que o plenário vai decidir, isso é importante, porque você vai ter uma segurança jurídica e também uma decisão definitiva, vai estabelecer uma jurisprudência, se o depoimento de um presidente da República, nesse caso Bolsonaro, quando investigado, deve ser presencial ou não. Olha, sinceramente, o Supremo decidir está decidido. Eu acho que, nesse caso da interferência, da suposta interferência, acho que o presidente Bolsonaro tem todas as condições de responder. Não imagino que ele se sentisse intimidado de ter que fazer isso presencialmente. Ao contrário, acho que se ele fosse ao Supremo, inclusive, ele prestaria até uma reverência à corte. Então, eu, sinceramente, não vejo tanta polêmica em torno desse assunto. Agora, eu acho que é mais confortável ele responder por escrito, pode responder por escrito, mas como você mesma disse, Amanda, o Supremo deve decidir. Mas seria mais hoje. Republicano que fosse presencial, seja qual for a autoridade? Olha, a defesa do ministro Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, ela pede para que seja porque a dele foi, né? A oitiva dele foi presencial. Então, por uma questão de isonomia, também pede que isso se aplique ao presidente da República. Não existe uma forma prescrita a respeito disso, né? Mas justamente por isso que o Supremo vai decidir. Eu ouvi uma entrevista hoje cedo, inclusive, do ministro Marco Aurélio Mello a respeito desse tema, doutor. E ele citava que o Código de Processo Penal, se eu errar, o senhor me corrija, é outubro de 1941. É isso aí. E naquela época, não se imaginava um presidente sendo investigado. Exato. Então, por isso, ficou a figura de um presidente que pudesse testemunhar.
E essa teria sido a caneta do quase ex-ministro do Supremo, Celso de Mello, ao tomar essa decisão. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre isso, por uma decisão embasada num Código de Processo Penal tão antigo. E se não seriam 2 pesos e 2 medidas, já que estamos falando, repito aqui, de um código muito antigo? Ele ser ouvido como testemunha, o presidente? Não, no caso, o presidente não é ouvido, não será ouvido como testemunha. Né? Será. Assim como suspeito de uma acusação. Mas não seria uma forma de equalizar algo tão obsoleto, tão antigo? Fazer por escrito? Sim. Eu acho que sim. Por um lado, sim, mas por outro lado, acho que se ele está mesmo sendo investigado por esses fatos, também a figura do investigado normalmente dá declarações, não dá declarações por escrito. No meio da pandemia, houve muitos investigados ou pessoas que acabaram tendo que dar explicações por escrito, para não paralisar todo o trabalho policial. Agora, se ele tem inclusive o direito de permanecer calado diante de uma situação de um inquérito policial, né, aí é um inquérito judicial. Mas eu, sinceramente, não vejo uma grande diferença. Eu acho que, como a Amanda muito bem falou, a partir do momento em que se fixar uma decisão a respeito disso, dada essa lacuna, muito bem lembrada por você, em relação ao CPP, aí nós vamos ter uma forma decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que valerá para esse caso e para os casos futuros. É porque eles invocaram também a defesa do presidente Jair Bolsonaro, a questão do presidente Temer, né? Não são condições iguais isonômicas, porque o presidente Temer teve essa prerrogativa de depor por escrito. Isso aconteceu recentemente, né? 2017. Sim. Então, aí seria uma questão também de isonomia permitir que o presidente Bolsonaro tenha a mesma prerrogativa de depor por escrito. Eu insisto no ponto que o doutor falou, e acho que a questão é essa, Amanda, não havia essa previsão lá atrás, em 1941, né? Não se imaginava um presidente sendo investigado. E aí o Barroso entendeu, no caso do presidente Temer, que poderia ser por escrito, o Fachin também, o ministro Celso de Mello entendeu de outra forma. Então, acho que é preciso unificar, né, essa Justamente visão. por conta da questão das turmas estarem fracionadas. Né? Bom, deixa eu puxar um outro assunto também do meio jurídico, mas que está lá com uma comissão formada na Câmara dos Deputados. Né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele acha que a legislação atual sobre o crime de lavagem de dinheiro é ruim. Né? Ele até dá a entender que ele quer diminuir a pena. É aquela história do caixa 2 de campanha. Sim. E ele montou uma comissão, e eu estava olhando essa comissão, e aí o senhor, como advogado, não sei se vai ter tanta isenção assim para falar, mas vamos lá. São 43 nomes nessa comissão que ele montou, né? E desses 43 nomes, mais da metade, né, são advogados. Sim. E 18 deles atuaram na defesa de acusados desse crime, de caixa 2, que o Rodrigo Maia não quer que seja considerado lavagem de dinheiro. Como é que funciona isso? Qual deve ser? Ainda que essas comissões nem sempre, normalmente não dão em nada. Não, né? Lacombe, eu vou procurar responder com a maior isenção possível e acho que faço isso, falando tecnicamente, a gente fica mais isento. Existe uma dúvida muito grande na lei de lavagem, se a lei de lavagem ela é um crime instantâneo ou ela é um crime permanente, ou ela é um crime instantâneo com efeitos permanentes. Por exemplo, a pessoa lavou o dinheiro continua, vamos dizer, numa offshore ou em algum lugar escondido com a sua origem dissimulada. Se o crime ele continua como que uma pessoa que está sequestrada no cativeiro, o crime de sequestro é permanente, se dá o tempo todo ou só no ato em que o sujeito remeteu o dinheiro para fora e camuflou e lá foi considerada a ocorrência do crime. Isso é muito importante para saber, para definir prescrição, para definir para definir a aplicação de pena, para definir uma série de questões. Isso é muito importante para se definir mesmo os limites da punição para quem pratica esse tipo de delito. Porque o caixa 2 de campanha... Não, mas isso é uma outra questão também, que é o seguinte, o caixa 2 de campanha, na verdade, não existe o crime de caixa 2. Isso não existe. É lavagem. Não é lavagem. Não? É uma falsidade ideológica que consta do Código Eleitoral.
eu acho que era importante mesmo mudar o Código Eleitoral para colocar essa hipótese do Caixa 2, né, que é uma contabilidade paralela, que existe na lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional. A comissão pode ser muito útil, não para abrandar a legislação. Estou falando sério, a gente às vezes... A gente espera isso, sinceramente. Não, mas para que passe a constar do Código Eleitoral, mas aí precisaria de uma lei complementar, mesmo assim, essa comissão está apta a fazer isso, para colocar no Código Eleitoral um crime, porque o Código Eleitoral foi recepcionado como uma lei complementar. Uma lei complementar exige um quórum maior. Para colocar no Código Eleitoral esse crime de Caixa 2. Que sempre foi uma demanda também, né? Criminalizar o Caixa 2, porque os políticos, na verdade, escapavam com crimes com penas menores, como a falsidade ideológica. Não tem que cumprir pena. Exatamente. E a grande questão também é que o Supremo decidiu que, quando tem essa situação de Caixa 2 eleitoral, quem vai julgar os crimes comuns conexos é a Justiça Eleitoral. Então, também esse é um ponto que merece uma atenção. Que não tem uma estrutura, né? Exato. Então, até uma alteração legislativa nesse sentido para dizer que não, que esses crimes têm que ficar mesmo na competência da Justiça Federal, da Justiça Estadual, já especializada no julgamento de corrupção, de lavagem de dinheiro, etc, etc. É válida a iniciativa. A composição, ela é dessa maneira, talvez tenha mais advogados, porque são os atores que mais apareceram aí por conta da demanda, mas são nomes, são professores e tal. O temor é que a gente tenha realmente um retrocesso no combate à corrupção. Eu vou dar aqui os números exatos. Essa comissão montada pelo Rodrigo Maia são 43 nomes, né? 24 desses integrantes, mais da metade, são advogados e 18 atuaram nas defesas de acusados desse crime de Caixa 2, de lavagem de dinheiro. Talvez por isso... O ex-presidente Lula, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Teve um caso do José Serra recentemente, né, com uma decisão nesse sentido, não foi? Que acabou tendo um inquérito suspenso, acho que até pelo ministro Gilmar Mendes, por conta da lavagem de dinheiro, não era? O Ministério Público entendia que... Por conta do Caixa 2 eleitoral ser de competência da Justiça Eleitoral. E aí a Justiça Eleitoral vai ter que julgar o crime antecedente, que é a corrupção, enfim, a corrupção passiva, o peculato, e aí a lavagem de dinheiro que se acopla a um crime antecedente. Não existe lavagem de dinheiro isolada, ela sempre ocorre depois da ocorrência de um crime antecedente. Daqui a pouquinho a gente retoma aqui a nossa conversa, agradecendo ao doutor Marcelo Knopfelmacher, advogado aqui com a gente hoje. Para uma notícia de última hora, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a segunda fase da Operação Sangria, que apura desvios em recursos da saúde durante a pandemia. Um dos alvos da operação é o vice-governador do Amazonas e quem tem as informações é a repórter Estela Freitas, que está na redação e traz os destaques do Rede TV News. Boa tarde, Estela. Boa tarde, Lacombe, a todos aí do Opinião no Ar. É isso, agentes da Polícia Federal fizeram buscas no gabinete do vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho. De acordo com o Ministério Público Federal, ele tinha grande influência na gestão da Secretaria da Saúde, que é investigada por desviar recursos públicos destinados ao combate da pandemia de Covid-19. Ele chegou a ser secretário da pasta nos 3 primeiros meses da gestão do governador Wilson Lima. Há indícios de compra fraudulenta de 28 respiradores com preços superfaturados fornecidos por uma empresa especializada no ramo de bebidas alcoólicas sem licitação. Nessa segunda fase da Operação Sangria, deflagrada hoje, 5 pessoas foram presas de forma temporária e também foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão. Mais informações no nosso portal redetv.com.br e no Rede TV News às 7h30 da noite. Uma boa tarde a todos. É com você, Lacombe. Você que é assinante do Rede TV Plus, para tudo agora. Abre a câmera do seu celular e aponte para o QR Code aqui na tela. Você vai ganhar agora 100 pontos. Pegou? Atenção que ele vai ficar aqui na tela por somente 5 minutos.
Agora é a hora. Para ter ainda mais chances de ganhar nos sorteios do Festival de Prêmios Primavera, sem pagar nada mais por isso, é só pegar seus pontos ao longo da programação da Rede TV. Quando você acumular 1.000 pontos, ganha um bilhete extra para concorrer. E olha só, durante a semana você tem a chance de acumular até 3.000 pontos, ou seja, 3 vezes mais chances de ganhar pagando o preço da assinatura normal. Então, pegue agora seus pontos, mas isso só vale para quem já é assinante do Rede TV Plus. Se você ainda não é, não perca tempo. Acesse redetvplus.com.br agora mesmo. Meio-dia e 50, horário de Brasília. Estamos aqui recebendo hoje o advogado Marcelo Knoffelmacher, falando de vários assuntos jurídicos, futuro da Lava Jato, a decisão do presidente do STF de levar para plenário, alguns inquéritos e ações, em vez de ficar ali nas turmas do STF. E o Silvio Navarro quer fazer uma pergunta. Deixa uma última questão aqui, doutor. Ao longo de todo esse debate do programa de hoje, vários momentos nós citamos a Constituição, a Carta de 1988. Aliás, Ulisses Guimarães dizia que a persistência da Constituição é a garantia da sobrevivência da democracia. Mas tem uma discussão de fundo hoje se é a hora ou não de uma revisão da nossa Constituição, a terceira mais extensa do mundo, com mais de 100 emendas, e cada vez, a gente fica com a impressão, cada vez que ela foi remendada, ela mais protegeu políticos e interesses que não os do cidadão de bem, que paga impostos, do que outra coisa. Recentemente, agora o professor Modesto Carvalhosa escreveu um artigo defendendo que uma nova Constituição, que começasse do zero. Eu queria a opinião do senhor em relação a isso. Olha, Silvio, eu sinceramente acho que a nossa Constituição ela teve uma importância muito grande em 88, no momento em que o Brasil estava passando por uma redemocratização, um processo, depois de tanto tempo de ditaduras militares aqui no Brasil, e foi uma Constituição extremamente generosa em termos de direitos sociais, o que é fundamental, necessário, absolutamente necessário, inclusão das pessoas, um Estado que realmente promova o bem-estar, saúde, educação, previdência. Infelizmente, muitos desses direitos constitucionais não são cumpridos pelos poderes públicos, E nós talvez estejamos falando aqui mais da parte de sistema jurídico, de sistema judicial, mas eu acho que, como um todo, a Constituição merecia, sim, uma revisão, até porque as contas têm que fechar, do ponto de vista fiscal, do que se arrecada e o que se promete gastar. Se a gente for olhar bem, muitos prefeitos, muitos governadores estão descumprindo, talvez não a lei de responsabilidade fiscal, talvez sim, talvez não, mas a Constituição o tempo todo. Então nós precisamos talvez ter um texto, hoje passados mais de 30 anos da redemocratização, a gente talvez tenha de ter um texto mais consentâneo com a realidade do Brasil de hoje. E pegando até um gancho na fala do doutor Ives, eu acho que seria um grande arremedo a gente pegar uma cláusula pétrea e dizer que ela não é uma cláusula pétrea. Por exemplo, a questão da prisão em segunda instância. Eu, particularmente, tenho uma leitura diferente. Eu acho que a prisão em segunda instância pode acontecer. Acho que uma coisa é a execução de uma sentença que está pendente de recursos que podem ou não ter o efeito suspensivo. Essa é a lógica do Código de Processo Penal. Eu acho que a prisão em segunda instância pode acontecer como regra, após a decisão em segunda instância pode acontecer como regra, mas que comporta exceções. Cada caso pode ter uma peculiaridade que possa ensejar uma exceção e aí o sujeito continua respondendo em liberdade. Agora, dizer que a cláusula pétrea não é uma cláusula pétrea para ir justificar essa interpretação que eu estou dando, é mais uma prova de que a gente precisa mesmo passar por uma revisão do texto constitucional. A questão da nossa Constituição é que ela foi feita olhando o passado, e não olhando o futuro. Era um momento em que o mundo caminhava, pegava um caminho mais liberal, os mercados se abriam, os países se abriam, e a gente fez uma Constituição de olho lá no nosso regime militar. Gente, mas a Constituição americana tem mais de 200 anos, tem uma perenidade muito maior. Eu acho que esse negócio de ficar mudando a Constituição toda hora também, mas se ela está atrapalhando... Ela traz um impacto e uma insegurança grande.
você tem toda a razão, é porque ela é muito prolixa. Nossa. Só em matéria tributária, normalmente as constituições do mundo têm 2 ou 3 artigos. Diz que os tributos vão respeitar a capacidade contributiva das pessoas e que vão ser instituídos mediante lei, e essa lei não pode retroagir. Nós temos aproximadamente mais de 50 artigos em matéria tributária na Constituição brasileira. Isso engessa os estados, engessa os municípios, engessa tudo. A gente tem que escapar disso de alguma maneira. Bom, sobrou um tempinho para a gente falar de eleições americanas, né? Ontem teve o debate dos candidatos a vice-presidente, né? O Mike Pence e a Kamala Harris. Doutor Marcelo acompanhou. O que achou? Olha, achei que foi bom, achei que foi bem melhor do que o debate dos presidentes, né? Não acrescentou mais quase nada. civilizado. Não era muito difícil. Não era muito difícil, né? Eu achei que foi uma conversa muito civilizada. Acho que a pauta mesmo internacional é essa questão que nós estamos vivendo da pandemia, do Covid, né? As grandes preocupações eleitorais, as grandes preocupações da população dizem respeito a esses aspectos de saúde e prevenção, e eles foram bastante nesses temas, Lacombe. O que quer falar primeiro, Amanda? Não sei. Não, só ia falar que tem uma novidade, que é que o Trump já disse que, primeiro, a comissão encarregada dos debates mudou o debate para ser um debate virtual, próximo entre os presidentes, né? Os candidatos Joe Biden e Donald Trump. Essa informação é importante. O Donald Trump deu uma entrevista agora de manhã à Fox Business dizendo que não vai participar de um debate virtual, alegando dizendo que não vai falar para um computador e que não, enfim, não quer ser interrompido. Eu acho que foi um debate bom, mais civilizado. Muitas perguntas ficaram sem respostas dos dois lados, tanto da Kamala Harris, mais ainda do Mike Pence, que é o vice-presidente do Trump. A Kamala não respondeu se vai aumentar o número de cadeiras na Suprema Corte americana, o Mike Pence não respondeu, e eu acho que essa é a grande questão incógnita da eleição americana que eu queria passar para vocês, se haverá, se os republicanos se comprometem com uma transferência pacífica do poder, que eu acho que essa é a grande, o doutor Marcelo pode até opinar, eu acho que isso que estremece as bases democráticas e pode ser eventualmente uma ameaça à democracia, que se o candidato Trump, caso seja derrotado, é o que apontam as pesquisas hoje, vai aceitar essa derrota. Isso é parte inerente da democracia, né? Primeiro o derrotado aceita a derrota para, em seguida, o vencedor falar. Se ele perder, né, o sistema lá é diferente do nosso, tem os delegados, né, bastante confuso. Eu até parei para dar uma estudada, depois numa outra oportunidade a gente falaria sobre isso, mas ele tem que aceitar. Se ele perder, ele tem que aceitar, mas se ele ganhar, o Biden também tem que aceitar a vitória do Trump. Vai ser muito acirrado. O que me incomoda na Câmara é um pouco aquele fato dela ter acusado o Joe Biden de racista. Ela jogou muito contra o Brett Kavanaugh, né, que foi o indicado para o STF, lá para o Supremo americano, lá pelo Trump. Né, surgiu uma história lá de um caso da faculdade, 30 anos antes ela embarcou nessa história, e achei muito estranho, assim, na imprensa brasileira, alguns jornalistas considerando a Kamala Harris uma conservadora, né? Ela é a favor do aborto quase limitado, é a favor da liberação da maconha. É difícil você considerar uma pessoa que tem essas bandeiras uma conservadora. Não tem absolutamente como ela fala, não inclusive, é uma de. Conservadora. Mas se você procurar, há um canal de televisão que no perfil bota conservadora, e há um jornalista também que fez um artigo chamando a Kamala Harris de conservadora. Eu não sei de onde tiraram isso. É algo bem estranho, né? Eu acho que, assim, na verdade, a Kamala é uma progressista, mas ela foi procuradora do estado da Califórnia, ela jogou duro contra o crime. Não sei se vem daí. Aí é outra. Mas e essa história do aborto até o 9º mês também. E ela embarca na história verdade. do diminuir o financiamento para a polícia. Isso, para mim, não, isso também o Joe Biden já respondeu. O próprio Joe Biden respondeu no debate passado que não é verdade, que ele não vai tirar o financiamento da polícia. Que ela não tenha ele esse propôs poder. Polícias comunitárias, é um Porque outro lá em casa modelo. quem manda é minha mulher. Eu não sei se o Joe Não, Biden mas ela não propõe. Muito a Câmara. Essa não é a proposta dela. Eu ainda acho que ele não. Bom, essa eleição está aberta. O fato é que esse debate não acrescentou em nada, não vai mudar em nada a eleição dos Estados Unidos, na minha opinião. Diga, doutor. Uma coisa que eu achei importante, eu estou vendo que o nosso tempo está acabando aqui, mas só dentro dessa pauta jurídica, a indicação da Justice Barrett, da Amy Coney Barrett, que está se dizendo que vai representar uma revisão do precedente Roe versus Wade do aborto. Eu conversei com alguns advogados muito importantes dos Estados Unidos, especialmente em Nova York, que já me disseram, olha, tira isso da cabeça porque
Na verdade, o que está se dizendo na imprensa não é assim. Roe versus Wade já sofreu uma mudança em 92 e portanto, nada deve mudar a respeito disso. Assim esperamos. 12h59, doutor Marcelo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Amanda, Silvio, obrigado. A gente volta amanhã às 11h45. Até lá.